Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs, bem-vindo a mais um programa Opção para a Vida, nesta quinta-feira abençoada. Essa quinta-feira que Deus preparou para nós, dia 23 de janeiro de 2025. No programa de hoje você vai ouvir ainda uma mensagem proferida pelo nosso querido reverendo pastor João Bosco de Moraes. Meus irmãos e irmãs, você sabia que a Igreja Congregacional do Calvário, além da sede, que fica na cidade de Campina Grande, aqui no estado da Paraíba, às margens do Açude Velho, ainda tem 6 congregações? Isso, são 6 filhas dessa igreja. Uma delas está lá no sertão da Paraíba, na cidade de Tavares. Outra está no início do Cariri paraibano, aqui em Nazaré de Pocinhos. Também temos uma em Bodocongó 3, que é um bairro da cidade de Campina Grande, e em outro bairro, a Liberdade, também tem uma congregação da nossa igreja. Caminhando para o litoral paraibano, vamos encontrar mais uma congregação em Riachão do Bacamarte. E indo para o norte do globo, lá no México, encontraremos também a nossa congregação ali na colônia de Caracoles, que é liderada pelo pastor Sérgio, um pastor mexicano. Essa, então, é a nossa igreja e as nossas congregações. No Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 6, versículos 60 a 71. 60, versículos 60 a 71. E logo após, o Ministério Calvário estará cantando esse hino para a glória de Deus. Vamos ler. Depois da leitura, a gente ora. Vamos ler. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo que por si mesmo, que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, indagando: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Israel. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Hoje pela manhã nós tivemos uma palavra muito oportuna, ministrada pelo pastor Antônio Júnior, sobre a responsabilidade que temos de celebrarmos a ceia, o sentido, o significado da participação, de celebrarmos da Santa Ceia. E eu disse hoje pela manhã que tínhamos preparado uma palavra independente do que ele iria falar, ou do que ele falou hoje pela manhã, com o seguinte título: para quem iremos nós? Que é o texto que eu li para vocês, dos versos 60 ao verso 71. E eu preciso de fazer um comentário dentro do texto, porque o que eu li para vocês é um contexto de todo um texto, ou seja, é uma parte. Quando Jesus então
no versículo que eu li para vocês, diz: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Foi mediante o que eles acabaram de ouvir que eles chegaram a essa conclusão. E aí, na introdução deste sermão de hoje, eu gostaria de analisar para os irmãos que há muitos crentes, há muitos cristãos, há muitos servos de Deus que, embora sintam como é importante ouvir a pregação, como é importante ouvir um sermão, como é importante ouvir uma mensagem, como é importante ouvirmos hinos como esses que nós acabamos de ouvir, e a gente volta para casa com os nossos corações alegres, transbordando de alegria, o nosso espírito jubila, se alegra, se contenta, se regozija, através do que tudo que já ouvimos até agora, e principalmente diante da exposição da palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Porém, a gente sabe que diante de certas pregações e certos sermões, as pessoas esperam que Deus fale ao seu coração de acordo com aquilo que você quer ouvir. O que você quer ouvir. Eu vou à igreja hoje porque eu quero ouvir Deus falar ao meu coração. Mas devemos pensar diferente. Não é o que eu quero ouvir, é o que Deus quer que eu ouça. Porque uma coisa é eu quero que Deus fale ao meu coração. Você está passando por um problema, uma situação, uma adversidade, uma doença, uma enfermidade, uma luta qualquer. Aí você espera que Deus fale de acordo com aquilo, com aquela conveniência que você esteja passando. Mas não é assim. Às vezes nós estamos na casa do Senhor e Deus tem algo totalmente diferente daquilo que nós esperávamos ouvir, porque Ele é que conhece a minha maior necessidade. Ele é que conhece o som dos nossos corações e faz separação entre juntas e medulas. Então ninguém melhor do que Ele para falar aquilo que eu preciso ouvir. Não é o que eu quero, é o que eu preciso ouvir. E há certos sermões que certas pessoas vêm mais para massagear o seu coração. Massagear o coração. Alguns estão esperando que Deus massageie o seu ego. Sermões que falem de você melhorar de vida, principalmente nesse começo de ano. Como eu gostaria nesse ano Deus me fizesse isso e aquilo e tantas coisas. Outros pensam que Deus precisa de melhorar ou dar uma melhor condição de vida no casamento, no relacionamento, os filhos. Alguma situação que você diga: isso aqui, eu preciso disso aqui, ó Deus, fala ao meu coração. Há outros que também pensam em que Deus fale de acordo para salvar o casamento, sair do sufoco financeiro. A lista não para. Aí é por isso que a gente às vezes ouve pessoas dizer: eu vou à casa do Senhor porque eu quero que Deus fale ao meu coração. Há também aqueles que quando ouvem um certo sermão, eles ficam indignados, porque aquilo que eles esperavam ouvir, eles julgam que foi uma carapuça. O sermão hoje foi uma carapuça. Eles não têm humildade de aceitar e chegam a afirmar: não gostei do sermão, não gostei da pregação. Eu vou compartilhar aqui uma experiência que aconteceu no meu ministério, isso faz anos. Mas tinha uma determinada pessoa que se converteu ao Evangelho, era uma pessoa de uma certa condição social privilegiada, e eu tive a oportunidade de acompanhar os primeiros passos daquela pessoa, orientando, instruindo, pregando, mostrando, doutrinando. Ia para a casa dessa pessoa às vezes, porque ele me chamava para: pastor, vem a mim, eu preciso de aprender, eu quero aprender alguma coisa. E eu fiz o que pude. E quando foi um dia, ele deu um testemunho numa reunião pública, e eu estava presente. E quando terminou, ele chegou para mim e perguntou: e aí, pastor, o que é que o senhor achou do que eu falei? Então comecei a fazer minhas observações construtivas. Eu disse: olha, irmão, você precisa de
entender que o Evangelho abençoa a nossa vida, mas a gente não pode nem deve se exaltar diante daquilo que Deus faz conosco, porque citei texto da Bíblia, João disse: convém que ele cresça, que eu diminua. Comecei a mostrar, e ele chegou para mim e simplesmente disse assim: pastor, o senhor deveria ter começado por onde o senhor terminou. Ele quis achar que eu estava fazendo um julgamento prejudicial àquilo que ele estava precisando ouvir. Não era o que ele queria, que ele precisava ouvir, que Deus queria mostrar para tirar o ego, o eu, e ele reconhecer que realmente nada daquilo que ele estava dizendo era por vaidade ou para a sua vaidade, mas por humildade, como um servo que veio ao Evangelho para receber uma vida nova em Cristo Jesus. Então eu fiquei um pouco assim triste quando eu vi aquela pessoa dizer para mim: o senhor não deveria ter começado por onde o senhor não deveria ter começado por onde o senhor deveria terminar. Ele achou que eu devia primeiro exaltar pelo que ele tinha feito, pelo que ele tinha dito, para depois vir com aquela palavra final. Mas isso é coisa apenas que eu queria citar, da maneira como as pessoas às vezes querem ouvir o que elas não precisam e desprezam aquilo que Deus quer que elas ouçam, e por isso muitas vezes você vem e volta para casa do mesmo jeito como veio. Então, dentro dessa pequena introdução, eu quero mostrar para vocês que esse texto sagrado nos mostra que aquele sermão que Jesus falara a partir dos versículos 22 a 40 não estava sendo bem recebido. Eles não estavam entendendo as palavras de Jesus e acharam duro o discurso. Eles ficaram assim um tanto sem entender por que Jesus estava dizendo aquilo. Era para que eles se despojassem daquilo que eles precisavam realmente lançar fora dos seus corações para absorver a palavra de Deus. Então Jesus havia afirmado nos versos 22 a 40 que ele é o pão da vida. Aliás, por cerca de 7 vezes ele diz isso. 7 vezes ele repetiu a mesma coisa: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida, sou o pão da vida. E eles não absorveram o sentido espiritual, a linguagem figurativa que Jesus estava usando. Ele estava mostrando para eles que Jesus tinha vindo como este pão que desceu do céu, como este pão da vida. E eles inclusive tinham já experimentado durante uma primeira oportunidade em que eles estavam lá no Mar da Galileia, em que Jesus multiplicou os pães, 5 pães e 2 peixinhos, e eles se alimentaram e se sentiram agradecidos, porque quem não gosta de comer de graça? 0800. Então eles se alimentaram, sobrou 12 cestos e tal. E numa segunda oportunidade, eles já estavam em busca de Jesus, não pelo que eles estavam precisando ouvir palavras que alimentassem os seus corações, porque Jesus é o pão que desceu do céu, o pão da vida. E aí foram ao encontro de Jesus. E quando chegaram lá, disse: mestres, do outro lado da margem do Mar da Galileia. O Mar da Galileia tem 12 quilômetros de largura e 21 quilômetros de extensão. Então Jesus atravessou de uma margem para o outro. Quando chegou do outro lado, eles estavam todos esperando Jesus e disseram: mestre, nós estávamos à tua procura. Como Jesus conhece o nosso coração, lê os nossos pensamentos, então Jesus sabia que eles não estavam ali para ouvir as palavras, para alimentar o coração como o pão da vida, como ele era o pão do céu. Aí Jesus então dá uma repreensão: vocês me procuram, eu vou aqui tentar traduzir mais ou menos: bando de interesseiro. Vocês estão aqui mais em busca de comer pão, porque acharam bom comer pão de graça. Eu tenho um pão, eu sou o pão da vida, eu tenho um pão espiritual para alimentar o coração de vocês. Então eles estavam querendo ouvir e desprezaram aquilo que Jesus queria falar para eles. É como eu disse no início desse sermão. E Jesus então no capítulo 22, do capítulo 6, verso 22, eles quando chegaram lá: mestre, quando chegaste aqui, no verso seguinte,
Jesus disse: vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Um bando de interesseiro. Estavam ali mais com outros interesses. E Jesus então mostrou para eles que não era por isso que eles deveriam procurá-lo. Então quer dizer que não é por isso que você está passando alguma prova, alguma luta, alguma dificuldade, que você deve estar aqui. Você deve estar aqui antes de tudo para adorar o Senhor. Você deve estar aqui antes de tudo para oferecer ações de graças, render ações de graças, dizer: Senhor, muito obrigado porque estou começando um ano novo. Como a gente ofereceu aqui, os vários irmãos vieram à frente: estou começando o ano, abençoa a minha vida, Senhor, guarda a minha vida, livra-me do mal, prepara a minha família, prepara o meu coração para neste ano fazer e me preocupar, estar dentro do centro da tua vontade. Então Jesus, então, repreendendo, disse para eles: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará. E aí ele usa aqui uma metáfora. Ele usou a metáfora de se apresentar como o pão que alimenta o coração. E aí, meus irmãos, no versículo 41, que antecede os textos que eu li para vocês, ao ouvirem Jesus afirmar que Ele era o pão da vida, eles, principalmente os judeus, murmuravam e censuravam e criticavam Jesus. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe, sua mãe Maria? Como pois agora diz: desci do céu? Eles estavam esquecidos, ou eles talvez não tinham discernimento, que Jesus, ele tinha duas naturezas. Teologicamente falando, nós estudamos que Jesus tinha a natureza humana e a natureza divina, que chama-se união hipostática, teologicamente falando. Ora Jesus agia como homem, ora ele agia como Deus. Como homem ele teve fome, como homem ele teve sede, como homem ele se cansou, precisava de repousar. Porém, como Deus, ele disse: quem tiver fome vem a mim, quem tiver sede vem a mim. Como Deus, ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados. Então ele tinha duas naturezas, natureza humana e natureza divina, e eles não entenderam isso, por isso que eles criticaram e falaram o que não deveriam dizer a respeito de Jesus. No verso 47, que antecede o texto, ele disse: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E aí no verso 48 ele repete, aliás por cerca de 7 vezes: eu sou o pão da vida. Meus irmãos, a gente precisa de entender que assim como nós temos necessidades físicas, nós também temos necessidades espirituais. Assim como nós precisamos de alimentar o nosso corpo com o pão material, a gente almoçou, a gente tomou café, a gente jantou, a gente lancha. Assim como o nosso organismo precisa de água para dessedentar a nossa sede, a nossa alma, o nosso coração também precisa de alimentar-se com esta palavra. O verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. A gente tem que ter discernimento das necessidades espirituais, quanto das necessidades, como das necessidades materiais. Por que você está aqui hoje à noite? Por que você subiu à casa do Senhor? Você está aqui porque quer ouvir o que Deus fala ao seu coração, ou quer que você ouça o que é que Deus quer que você ouça? Nos versículos 50 a 59, estamos chegando no texto, principalmente os versículos 53 a 56, essa declaração que Jesus fez, que eu vou ler para vocês, chocou eles, deixou eles chocados. E é por isso que eles disseram: duro é esse discurso, duro é essa pregação. E a gente às vezes precisa de ouvir pregações duras, a gente às vezes precisa de ouvir discursos duros, porque muitas vezes nós estamos vivendo na contramão daquilo que Deus quer que nós façamos, ou que nós vivamos na sua presença. Então nos versículos 50 a 59, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, porque ele tinha dito anteriormente: aquele que não comer do meu corpo, da minha carne, não beber do meu sangue, este não poderá fazer a vontade do meu Pai. Ele disse isso claramente nos versículos 50
em diante: este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então Jesus estava dizendo: vocês precisam de comer a minha carne, o meu corpo. E então disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram, lá no deserto quando eles estavam, o maná que caiu do céu. Quem comer este pão, referindo-se a ele, viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. O que é que eles interpretaram aqui? Eles interpretaram que Jesus estava usando uma linguagem de canibalismo, porque comer carne humana é canibalismo. Os selvagens fazem isso, e não precisa ser índio selvagem lá da mata selvagem, não. Eu já tive a oportunidade, vocês devem estar lembrados, aqui no Brasil mesmo, teve gente que matou, assassinou alguém e fez da sua carne churrasco para vender, espetinho. Isso é canibalismo. Eu vi essa reportagem já faz alguns anos atrás, mas teve quem fizesse isso. Parece que foi até o marido que foi assassinado, e a esposa fez dele espetinho para vender, churrasco. Então eles entenderam que Jesus estava usando uma linguagem canibalista, mas não era. Jesus estava falando corpo, e a sua carne, o seu corpo e o sangue, que mais tarde seria representado por isso aqui. O vinho simbolizando a cor do sangue. Jesus estava usando uma metáfora também quando usou os elementos da ceia: vinho e pão. Agora, meus irmãos, preste atenção, que isso deixou-os chocados. Eles ficaram com uma certa imagem muito negativa a respeito da linguagem, do discurso, da pregação, do sermão que Jesus pregara. E por isso muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro este discurso, quem o pode ouvir? E Jesus então disse: isso também vos escandaliza? Vocês estão escandalizados? Porque os judeus, muitos deles tinham se retirado. Quando Jesus afirmou: eu sou o pão da vida, ele estava falando que ele é o verdadeiro e genuíno alimento, pão que alimenta o nosso corpo, que mata a nossa fome espiritual. Porque muitos de nós, antes de nos convertermos, estávamos alimentando os nossos corpos com aquilo que não é alimento nenhum. Isaías capítulo 55, versículos de 1 em diante, ele diz: quem crê em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Então ele vem falando, e ele diz lá, capítulo 55, ele diz: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Cigarro não é pão, cachaça não é pão, uísque não é pão, prostituição não é pão. Não alimenta o coração, não alimenta a alma, não alimenta o espírito. E tem muita gente que está alimentando o seu corpo tentando alimentar o seu corpo com estas coisas. Então Jesus está falando para eles que ele era o pão que realmente descedentava a fome espiritual, a fome do coração, da alma. Lembra-se quando Jesus estava lá no deserto, 40 dias e 40 noites em jejum e oração, e a maior fraqueza de Jesus, a maior necessidade de Jesus ali era a fome. Ele estava 40 dias sem comer e sem beber.
E Satanás, sabendo que aquele era o ponto fraco de Jesus, chega para ele e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. E Jesus deu-lhe uma resposta profunda, com muita autoridade: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, que bom que você chegou até aqui, que bom que você foi edificado com a palavra do Senhor. Quero convidar você então o próximo programa Opção para a Vida. Até lá, Deus abençoe. Tem posto no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Não pode mais olhar para trás, não, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Pois quem tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão.